De todas as fábulas que eu já li até hoje na minha vida, eu acho que a melhor retrata as dinâmicas dos relacionamentos modernos, principalmente dos relacionamentos românticos, é a fábula do escorpião e do sapo. Você deve ter ouvido falar, mas basicamente é o seguinte: deu um chuvaréu na floresta, tá alagando tudo, e o escorpião tá coado, ele tá ilhado, ele não sabe nadar. E a água tá subindo cada vez mais e o escorpião vai perder a vida. Até que no meio desse desespero ele vê um sapo passando. E ele fala: Sapo, me ajuda a sair daqui. Eu não sei nadar, eu não vou conseguir sozinho. Deixa eu subir das suas costas, sapo. Me leva até outra margem. Lá na outra margem eu consigo seguir a minha vida e viver. Por favor, sapo, não me deixa aqui, cara, nessa situação horrível. E o sapo olhou pro escorpião e falou: Olha, eu quero te ajudar, mas eu não confio em você, porque eu sei que você pode me picar. E aí eu vou perder a minha vida. Eu não tenho como confiar em você, escorpião. E o escorpião fala: Por favor, eu te prometo, eu não vou fazer isso, sapo. Me leva até outra margem. Por favor. Aí o sapo falou o seguinte: Tá bom, eu vou te levar até outra margem. Você vai subir nas minhas costas. Mas se você me picar, lembre do seguinte: eu vou perder a vida por causa do seu veneno e você vai perder a sua vida porque você vai cair na água e não sabe nadar. Você tá entendendo isso? E o escorpião falou: Estou sim. Sapo, ótimo, sobe aí. O escorpião subiu nas costas do sapo, ele tá indo pra outra margem, e quando tá na metade do caminho, o escorpião vai dá um. Injeta todo o veneno que ele tinha nas costas do sapo. Aí o sapo: Ai! Por que você fez isso, escorpião? Aí o escorpião fala: Me desculpa, mas é que essa é a minha natureza. Essa fábula é muito interessante pelo fundo moral que ela nos apresenta. Se você ajuda um escorpião, ele vai seguir a natureza dele. Por mais que ele diga que não vai fazer isso, por mais que ele não queira fazer isso, por mais que ele saiba que vai se prejudicar igualmente se fizer isso, ele vai fazer. Porque tão somente ele vai seguir a natureza dele. A natureza nos indivíduos não muda. E ela sempre vai estar presente. E ela sempre vai fazer tudo aquilo que o indivíduo é capaz de fazer. Então, os relacionamentos são assim hoje atualmente. Os caras, os bons rapazes, muitas vezes, eles acabam escolhendo ou se apaixonando ou dando ou querendo dar chance para digníssimas que não prestam. Só que eles não entendem que a natureza delas é uma natureza em essência imaculada e não presta. Não vai haver mudança nunca ali. Não vai haver. Por mais que ele dê chance, ela vai fazer como escorpião. Ela vai se prejudicar também. Ela vai arruinar a própria vida também, mas ela vai fazer porque é a natureza dela. E a gente precisa estar consciente disso. A gente vai assistir um vídeo aqui ao lado, bem interessante. Essa moça aqui, ela se chama Letícia Coelho. Ela faz testes de fidelidade, tanto para homens quanto para digníssimas. Você manda uma mensagem lá para ela e indica o perfil que você quer testar. E ela vai arma todo o circo lá para testar as pessoas. E praticamente todo mundo tem caído hoje em dia. Esse teste aqui com a honradinha da igreja foi bem, bem triste. Eu tô rindo aqui, mas eu tô triste. Eu tô triste, meu cara. Eu tô rindo, mas tô triste. Acredite, isso aqui tá tudo magoado no meu coração. Mas eu fiquei com pena do rapaz. Então a gente vai assistir esse vídeo aqui dela, relatando, né? Ela gravou o celular da conversa que ela teve com a namorada do rapaz, para que vocês vejam como as pessoas não podem escapar às suas próprias naturezas. Sem mais delongas, vamos assistir esse vídeo e depois vamos voltar com alguns comentários importantes sobre a questão. Que mulher também trai. Boa tarde, Letícia. Tenho 35 anos e estou namorando pela primeira vez com uma pessoa que conheci na igreja. Porém, acabei descobrindo uma traição, mas mesmo assim perdoei. Ela prometeu que iria mudar. Quero saber se eu posso confiar e seguir em frente. Estou pensando em pedir ela em casamento se passar no teste. Só lembrando vocês que eu estou usando um perfil masculino, tá? Oi, Amanda, tudo bem? Oi, quem é? Eu sou o Felipe, você trabalha no escritório X, né? Já te vi lá algumas vezes e consegui seu contato com um amigo que tenho lá. Te acho muito linda. Trabalho sim, muito obrigada. Eu iria te chamar pra sair, mas pela foto do perfil você namora, né? Ela estava com uma foto com o namorado, gente, então eu tinha que chegar assim, já falando. Namoro sim, você é advogado? Não estou me lembrando de você do escritório. Sim, sou amigo do sócio, hahaha. Ah tá, estranhei você chamar assim do nada. Te achei muito gata mesmo, a gente pode conversar? Sim, te achei um gatinho também. Se você tivesse me chamado pra sair, talvez eu teria aceito, hehe. Não quis ser desrespeitoso, mas e seu namorado? Não quero ter problemas. Relaxa, só gosto de me divertir mesmo.
Só não manda mensagem final de semana, tá bom? Estou com ele. Tranquilo. Vamos sair pra jantar hoje? Então, conheço um restaurante muito bom. Só preciso passar em casa pra me arrumar, mas vamos. Ou, se você preferir, podemos tomar um vinho aqui em casa. Aí eu prefiro aproveitar essa chuvinha, né? Ela tava super disposta aí. Então aproveitei pra mandar um áudio perguntando assim que horas que ela estaria pronta e tudo mais. Claro que não foi com a minha voz, né, gente? Eu pedi pra outra pessoa mandar o áudio pra mim, uma voz masculina. E aí ela respondeu, pode ser às 20. Ainda tô tentando entender por que você namora. Parece muito feliz nesse relacionamento. Amo meus mimos. Ele paga meu aluguel, minhas coisinhas e tals. Mas não me satisfaz. Se é que você me entende. Ai, gente, desculpa eu rir. E aí, gente, ele me pediu pra falar isso. Só quero ver a reação dele quando eu mandar as conversas pra ele. Porque ele sabia que ela ia ficar com a cara no chão. Eu acho que ela jamais estava imaginando que ia ser pega, assim, numa traição do nada, né? Porque do jeito que ela falou, assim, ela falou numa tranquilidade, gente, assim, como consegue? E aí ela ligou aqui e falou, não faz isso, por favor. Eu falei que namoro, não estraga meu relacionamento e tudo mais. E é o que muita gente comenta aqui, que eu destruo os relacionamentos, que eu estrago os relacionamentos das pessoas. Gente, não sou eu. É a pessoa que é infiel, eu não posso fazer nada. Eu só sou o caminho pra outra pessoa se livrar dessa pessoa mau caráter infiel. Tá. Beijo. Hoje... O mais impressionante de tudo é que ela fala no final, a moça estava sendo testada, não estraga o meu relacionamento. É sempre a transferência de culpa, né? Não é ela que está estragando o próprio relacionamento por flertar e aceitar sair com outros caras. É o fato do cara contar pro namorado que tá estragando o relacionamento. Ou seja, o vilão é sempre os outros, nunca é ela. Ela sempre assume um comportamento de vítima, né, como forma de se defender dessas situações. O erro do rapaz, né, eu acho o seguinte: se você acha que precisa testar alguma digníssima, isso já é um claro sinal de que você nem tem que estar com ela, sabe? Não esteja com ela, não assuma nada com ela. Só que ele, não, tem que testar pra ver. Cara, já é um sinal de alerta. Se alguma coisa diz no seu coração pra você testar, que você não tem plena confiança, pra mim já é um sinal muito claro de que você não tem que confiar. Então, o erro dele foi esse. Outra questão, você viu como o cara, não o cara, mas a moça aqui começou a falar, não, eu te achei muito linda. Ela, muito obrigada, e carinha de fofinha. As digníssimas, elas impõem o limite. Muitas vezes alguns rapazes vêm falar comigo, pô, Felipe, eu vou lá acabar com... Vou acabar com a vida de um cara que tá dando em cima da minha digníssima. Eu falei, peraí. Como esse cara, eu acho que a primeira coisa a gente pensar é o seguinte: como esse cara está tendo acesso à sua digníssima, sendo que ela está em um compromisso? Normalmente o cara, quando faz essa pergunta, ele dá uma travada porque ele não sabe explicar, porque ele nunca parou pra pensar sobre isso. Mas é verdade. Como esse cara teve o WhatsApp dela? Como esse cara encontrou ela nas mídias sociais? Você pode simplesmente bloquear esse cara de tudo. Quando uma digníssima quer impor limite, uma digníssima sabe se fazer ser respeitada. Ela sabe impor o limite. E uma vez o limite imposto, dificilmente o cara vai querer tentar alguma coisa. O cara não quer, o cara vai querer facilidade, o cara não quer essa situação. O homem não gosta de ficar fazendo isso ao contrário do que as pessoas dizem. Então é uma coisa a se ponderar. Como esse cara consegue acesso a ela? Se está conseguindo acesso, isso significa que ela não está bloqueando, ela não está impedindo que o acesso a ela ocorra. Isso é uma coisa para ficar alerta, para deixar muito claro que, sim, o cara está errado, mas ela também é tão errada quanto, ou até mais, porque ela está permitindo uma aproximação indevida. E ela está contando ainda para o namorado o que está acontecendo. Muitas digníssimas, elas adoram fantasiar de que estão sendo disputadas por dois homens diferentes. Elas gostam de se ver no meio desse conflito, que é nessa fantasia de que tem dois homens disputando, chegando aos raios da violência, para saber quem vai ficar com ela. Então elas propositadamente criam essas situações justamente para vivenciar a oportunidade de vivenciar essa fantasia na mente delas. Um outro fator que a gente precisa ponderar é que os estudos mostram o seguinte: quanto mais bonita, mais materialista ela tende a ser. Da mesma forma, quanto mais bonita, mais narcisista ela tende a ser. Por isso, os caras inconscientemente, eles sabem disso. Então o que eles fazem? Não, vamos no restaurante tal. Quanto mais bonita, mais materialista. A chave para você alcançar
ter acesso à intimidade de uma digníssima realmente bonita não é conquista, não é cavalheirismo, não é ser gentil, não, é oferecer vantagens financeiras. É você oferecer a ela uma vida da qual ela pode não estar acostumada ou quer que seja o costume dela viver. Então, quando você oferece para ela, vamos jantar no restaurante tal, você toca no coração da digníssima bonita. Ela sente, sabe, uma inclinação a aceitar, porque você está oferecendo para ela algo que ela quer. E como ela se reconhece bonita, o materialismo exaspera cada vez mais. Os estudos mostram que quanto mais... É interessante, os hormônios têm um papel fundamental nisso. Os hormônios responsáveis por a modelagem corporal das digníssimas, que se torna atraente aos homens, né? Busto cheio, farto, cintura fina, quadril largo. O hormônio que faz isso também é um hormônio que muitas vezes leva ela a avaliar sempre o homem que está com ela negativamente. Ela sempre está de olho nas outras opções. E ela faz o que nós chamamos muitas vezes de monogamia em série. Ela entra e sai de relacionamentos com muita facilidade, com um intervalo muito curto entre eles. Tudo pela inclinação da beleza e dos hormônios. Porque elas não veem os relacionamentos como uma forma de satisfazer as emoções dela ou as necessidades emocionais dela. Não, os relacionamentos para esse tipo de digníssima tão somente é um meio de alcançar status financeiro. Então, por isso que elas têm esse comportamento. É interessante a gente também falar sobre o seguinte. Alguns estudos bem interessantes, já coloquei isso para os membros do canal, mostraram o seguinte, que quando uma digníssima trai, isso está muito relacionado com o aumento da autoestima delas. Um melhor aproveitamento da vida, uma maior felicidade e contentamento com a vida. A infidelidade faz isso na mente delas. Na mente do homem, não. Não, surpreendentemente, quando o homem trai, ele sente uma tristeza e uma tendência para a depressão, para o desânimo. O homem que trai, o homem que é infiel, ele sente a vida perdendo parte do valor. Claro que naquele momento, muitas vezes, ele não vai nem se dar conta que está sentindo isso. Isso é tomado por uma angústia muito grande, que talvez ele tente sufocar com outras coisas, outras experiências. Mas a infidelidade, ser infiel, faz o homem ficar cada vez mais deprimido, triste e angustiado. Eu acho que uma forma de a gente entender como os homens amam de uma forma tão diferente das digníssimas é que existe o que nós chamamos, e na verdade essa síndrome que eu vou falar agora foi estudada a primeira vez no Japão. É a síndrome do, perdoe meu japonês, Takisubo! Também é conhecido como cardiopatia de estresse ou a síndrome do coração partido. O que acontece é o seguinte, quando a perda de alguém importante para os homens leva eles a uma condição clínica em seus corações, que o coração enfraquece e leva eles ao óbito, eles perdem a vida. Apesar de que algumas digníssimas, principalmente as digníssimas mais velhas, poderem sofrer também disso, o que se nota é que quando o homem sofre disso, dessa sensação de perder quem ele ama, isso leva ele a perder a sua vida. Isso nos mostra muito bem como é profundo os sentimentos de um homem por quem ele gosta de verdade, por quem ele ama. Enquanto as digníssimas ficam bem, prosperam quando elas se tornam infiéis, os homens no fundo, eles sofrem muito quando eles se tornam infiéis. E eles pagam um preço tão grande que se o relacionamento acabar, muitas vezes por um erro, como uma aventura, ele tende a perder a sua própria vida. E isso nunca acontece com uma digníssima. E o outro fator, né, o cara falou que o cara não satisfaz ela porque tem uma mixaria, coitado do rapaz. Nós estudamos algumas questões muito importantes. Mesmo que não é o cara que é pequeno, é ela que deve ser larga pra caramba. Mas existe um padrão de psicologia, apenas as digníssimas, mais promíscuas, são aquelas que se importam com o tamanho do membro. As digníssimas que não têm como hábito o comportamento de promiscuidade, elas não estão se importando tanto com isso. São as promíscuas que se importam, são as rodadas que se importam.
E é isso que a gente precisa começar a levar em consideração. Outra coisa, o cara, ele relata que esse pobre coitado, que tinha perdoado uma traição que ele havia descoberto. Ele falou, não, eu fiz, mas eu não vou fazer mais, eu me desculpa. Cara, as coisas não mudam. Nós temos uma série de estudos que mostram que o preditor, eu sempre uso essa frase aqui, o maior preditor para que algo aconteça no futuro é que já tenha acontecido no passado. Pessoas infiéis se manterão no decorrer da sua vida infiéis. Elas sempre vão ter isso. Você não tem que perdoar, cara. Você não tem que continuar com alguém que te traiu, que foi infiel a você. Muitas pessoas falam assim, você está querendo agar a regra, né, dos relacionamentos. É claro que eu quero. Relacionamentos, todos eles, de amizade, de trabalho, financeiro, românticos, precisam de regras muito bem estabelecidas. Precisa disso. Alguém pode ser seu amigo e falar mal de você pelas costas? Claro que não. Você não vai aceitar isso. E essa pessoa não pode esquivar disso falando que você está tentando agar a regra para ela. Não, cara, o que se espera? Existem valores morais que norteiam as relações. Se quer ser amigo, tem que cumprir uma série de ritos e de compromissos com você, da mesma forma os relacionamentos. Então, se alguém trai você, cara, manda embora, sabe? Tira da sua vida. Não dê segunda chance, não dê esse mole, porque ela vai fazer de novo. Uma coisa que nós já estudamos também. O maior erro que os homens têm é quando a digníssima faz algo de errado, ele acredita que é uma prova de amor e de maturidade é passar por cima disso como se nada tivesse acontecido. Só que o que os estudos psicológicos mostram é que ao fazer isso, ao alguém ter feito algo muito errado e se livrou sem ter sofrido consequências, isso inclina a mentalidade da pessoa para fazer de novo no futuro. Afinal de contas, ela pensa, eu fiz isso, não aconteceu nada de ruim, isso significa que eu posso fazer de novo. Então, quando você perdoa uma traição, você coloca no coração dessa pessoa a inclinação para te trair de novo no futuro, porque ela parte do princípio que você vai acabar perdoando ela mais uma vez. Eu imagino esse pobre rapaz, como ele deve estar se sentindo ao ter recebido essa mensagem da Letícia aqui. 35 anos. Não é um rapaz, é um homem, velho. Um homem formado em todos os sentidos. Pelo menos deveria ser. É uma pena. Isso é mais um alerta contra as honradinhas da igreja. Porque as honradinhas, a igreja se transformou num antro, cara, de sei lá quilometragem, onde nós nos deparamos com as piores digníssimas possíveis. É um local que, infelizmente, precisa de mudanças profundas ou está sendo perdido. Vou falar rapidamente sobre o nosso Live Pix. Nem todos os meus vídeos são entregues, nem todos os meus vídeos são monetizados. Se você gosta do meu trabalho, saiba que eu estou enfrentando 14 processos. Dentre 14 processos, 3 são inquéritos da Polícia Federal. Tudo porque nenhum é pelos meus vídeos. Tudo porque eu ousei falar que os homens nasceram para a liderança da sociedade. E eu apresento estudos comprovando isso. Estudos comprovando a diferença entre homens e digníssimos. Isso foi suficiente para o Ministério Público Federal colocar um alvo nas minhas costas e está tentando me destruir. Estão fazendo, cara, uma devassa na minha vida em todos os sentidos, tentando achar qualquer coisa para me incriminar. Até agora não acharam nada e não vão achar, porque eu tenho uma vida correta, reta. Então, tudo que resta é narrativa para tentar me destruir e me falir financeiramente. Esses processos todos são para justamente impossibilitar você de continuar, porque você tem que pagar. Cada processo você paga separado para o advogado. É muito dinheiro. Então, se você gosta do meu trabalho, faça uma contribuição no nosso Live Pix. O link está no comentário fixado na descrição do vídeo. Fazendo essa contribuição, você vai estar me ajudando a pagar os advogados. Tá bom? Para que eu possa continuar me defendendo e enfrentando o sistema. Temos uma área de membros também bem interessante. Se você quer ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, se torne membro, tá no link aqui do comentário fixado e na descrição do vídeo. Me ajudem a sair desse Shadowban, tá bom, pessoal? Compartilhe esse vídeo. Tamo junto, abração.